e 981225370. A Casa da Sopa do Santo Ivo solicita doações de alimentos para a cesta básica, roupas em bom estado, cobertores, remédios e potes de sorvete. Rua Raimundo da Silva, número 20, no Santo Ivo. Informações pelo WhatsApp 14981568767. A Mitro Seguros está há mais de 15 anos cuidando do que é mais importante para a sua empresa, para a sua família, para a sua saúde, para a sua vida. Seguros para empresas e pessoas. Cotação flash, rápida e fácil. Atendimento personal. Plantões 24 horas todos os dias. Mitro Seguros, sempre com você. Cefec, Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, está com as suas atividades voltadas ao público. Nas terças-feiras, palestras, passes e atendimento fraterno às 20 horas. Às quintas-feiras, 8 horas da noite, estudo doutrinário. Aos sábados, palestras, passes e atendimento fraterno às 14 horas. E das 3h15 às 4h15 da tarde, estudo doutrinário. E no domingo, às 9 horas, evangelização infantil. Para crianças na faixa etária de 2 a 6 anos, o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, o Cefec, fica à Rua 12 de Outubro, 311, no Jardim Bela Vista. Compareçam! NAFAM, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel, está de portas abertas, oferecendo suas atividades a toda a população. Às segundas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento com reiki e após cursos. Às terças-feiras, às 19h30, palestra pública e logo após os passes. Quarta-feira, a partir das 19 horas, o tratamento com apometria. E às sextas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento espiritual, inclusive para animais. Lembrando sempre que tanto os tratamentos com reiki quanto apometria são previamente agendados. Para os interessados em cursos, para os tratamentos de apometria e também reiki, para fazer os agendamentos e também para as demais atividades, dirija-se sempre, a partir das 19 horas, à Rua Major Ascânio, 145, NAFAM, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Piratininga, programa Caminhos da Luz. Reflexões sobre a doutrina espírita. Hoje uma manhã gostosa, ainda um pouco friozinho na cidade de Jaú. Ainda estamos no inverno brasileiro. Daqui a pouco já vai ser a primavera. E hoje nós estamos com o nosso time aqui do programa Caminhos da Luz e o nosso convidado da cidade de Itápolis, o nosso querido Mauro, né, Mauro? Hoje nós estamos aqui, o Mauro Lusitano, estamos conversando e vamos conversar ainda sobre relacionamentos tóxicos. Se você ouviu agora o tema, chama quem tiver que chamar em casa, faça perguntas, comentários, porque é um tema extremamente importante hoje. Pode ser que muitos de nós já tenham passado por esse tipo de relacionamento, é o que nós vamos conversar aqui na mesa hoje, e também com o nosso chefão Dagoberto Costa, que está em Jundiaí, né, nos ouvindo e assistindo. E vamos, né, apresentar, além do Dagoberto, aqui na mesa, além do Mauro Lusitano, que vocês, quem está aqui assistindo, já está vendo, né, nós, né? E também os nossos queridos companheiros de sempre aqui, o Maurício Bertolino e o Anderson Moura. O nosso querido xerife Edson Maldonado, hoje não vai poder estar com a gente, né? Ele teve um compromisso, mas com certeza sábado que vem estará num programa extremamente especial que a gente vai falar depois. Muito bom dia, Maurício Bertolino. Bom dia, Rick.
bom dia ao nosso convidado, Mauro, hoje presencialmente aqui conosco. Bom dia, Anderson, pessoal da técnica, Dagoberto, lá de Jundiaí. E lembrando, como sempre, o nosso canal no YouTube, né? Se você não é inscrito ainda, basta colocar na busca programa Caminhos da Luz Jaú. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações, tá? Hoje, por volta da hora do almoço, um pouco mais, você que não pôde ver o programa, poderá assisti-lo depois pelo YouTube, ok? Muito bem. Bom dia, Anderson Moura. Excelente dia, Rick. Excelente dia, Maurício. Rodrigo da técnica. Excelente dia, Rodrigão. Dagoberto. Um ótimo dia, Dagoberto. Pessoal tudo aí do chat que já vem entrando. Quem está nos ouvindo nas ondas da rádio. Vamos ao recadinho rápido do Cefec. Hoje, às 14h, teremos um pinga-fogo com a Mariana e a Sandra da Barra Bonita. Aguardamos todos vocês lá. Quem tiver algumas indagações, algumas dúvidas bem interessantes, estamos lá para as duas responderem após passe e atendimento fraterno. Nossa conexão com Jundiaí. Bom dia, chefe Dagoberto Costa. O chefe não veio hoje. Bom dia, Rick. Bom dia, Mauro. Prazer em te ver mais uma vez. Anderson, Maurício e o Rodrigo aí na técnica. Muito obrigado por mais essa oportunidade de estar com vocês aí, mesmo que seja via internet. Bom programa a todos nós. Tá certo, Dagoberto. Sempre lembrando que o Rodrigo está sempre aí dando aquele apoio técnico para a realização desse programa. Para você que entrou no Facebook da Rádio Piratininga e está dando o seu bom dia, automaticamente já está concorrendo a 2 livros. O primeiro, de Sylvia Browne, O Outro Lado da Vida, com também Lindsay Harrison. O outro livro, Em Busca do Verdadeiro Amor. É um romance pelo espírito Irmão Ivo, psicografado por Sônia Tosi. E vamos conversar sobre um tema hoje, Mauro, extremamente importante, atual, e com certeza a doutrina espírita tem uma visão sobre isso. Relacionamentos tóxicos. Por que nos tempos de hoje os relacionamentos, alguns deles, ou boa parte deles, estão se tornando tóxicos? Bom dia. Bom dia, Henrique. Bom dia a todos, bom dia, ouvintes. Que Deus seja louvado, nos guie e guarde, que assim seja e assim será. Os estudiosos do comportamento humano, que atendem à Organização Mundial de Saúde, nos diz que 95% da população mundial apresentam deficiências, alguns transtornos de comportamento. Ele nos fala sobre esses comportamentos que muitas vezes a prática contínua dele nos leva a problemas de saúde física, né? Além dos problemas da saúde mental, do equilíbrio emocional. E se analisarmos tudo aquilo que acontece no mundo hoje, à luz do conhecimento da doutrina espírita, nós vamos ver a necessidade de uma reflexão muito grande a respeito de comportamentos, a respeito de atitudes. Passamos na história da humanidade aí por grandes processos de transformação social, ou guerras, ou acontecimentos extraordinários, ou revoluções, e que deixaram marcas na humanidade e foram elementos transformadores. Nós tivemos lá atrás a Revolução Industrial, que mexeu com a área produtiva, e hoje nós vamos verificar que, em decorrência dessa Revolução Industrial, nós temos aí tecnologias e as indústrias no mundo todo com um alto índice de performance em função dessas transformações. Depois nós conhecemos as transformações, revoluções nos meios de comunicações, e de uns 20 anos para cá, nós vamos ver o quanto progrediu esses meios de comunicações, tomando como exemplo
o computador, a internet e principalmente o celular. E vimos também grandes revoluções no sentido da informática, no sentido da comunicação, seja através dos grandes equipamentos, dos grandes sistemas, dos grandes programas, mas uma alteração muito grande. Então, hoje nós temos uma velocidade, uma penetração nos meios de comunicações de acentuada relevância. E a grande revolução que nós estamos conhecendo agora é a revolução comportamental, a revolução moral que a humanidade vem já experimentando, que vai levar como ferramenta a transformação, a mudança de categoria, de estágio do nosso planeta Terra, deixando de ser um planeta de provas e expiações para transformar-se num planeta de regeneração, aonde os valores morais, os valores íntimos já estarão mais sublimados. O homem terá no seu coração o desejo do bem, da caridade, do amor, da fraternidade, do perdão, apesar de ainda carregar elementos que precisam ser, condicionamentos que precisam ser lapidados, mas já é um passo muito, de um adiantamento muito acentuado, muito significativo. E isso, com certeza, nessa revolução moral, vai tratar dos nossos comportamentos, dos nossos relacionamentos em relação à família, ao social e ao planetário. Muito bem. Agora, em tudo isso que você explicou, Mauro, a gente percebe uma qualidade de vida melhor, uma tecnologia que nos ajuda, só que intimamente no ser humano, dentro das suas emoções, ou até na parte da espiritualidade, ainda temos muito que caminhar. Por que não acompanhamos todo esse nível tecnológico com relação às nossas emoções ou até à nossa moral? Isso está muito ligado, Henrique, à questão da estrutura íntima de cada um de nós. A nossa estrutura psíquica, a nossa estrutura moral, a nossos valores substanciais. Então, hoje, nós nos comportamos perante a sociedade trazendo toda a estrutura interior de cada um de nós, aquelas que nós conquistamos em vidas passadas e aquelas virtudes, aqueles comportamentos ou aquelas situações em que desenvolvemos na atual existência. Então, essa interação de cada um de nós, que compõe o todo planetário, nós estamos ali num somatório de valores que precisaremos transformar substancialmente. E temos que pensar que a primeira transformação começa em nós. Transformar aqueles valores que precisamos rever, que precisamos modificar, que estão ali qualificados nos nossos vícios, nos nossos defeitos, e aprimorarmos ainda mais as nossas virtudes. Então nós temos aqui, cada um de nós, em comportamentos que precisam ser realmente lapidados, melhorados, e eles influem esse comportamento individualizado no todo. Então verificamos aí aquilo que acontece no planeta como uma das nossas ações que colaboram para que esse conjunto chegue aonde chegou. Nós sabíamos, como assim nos foi permitido saber, que enfrentaríamos nesse momento da nossa existência, nessa nossa reencarnação, as situações que estamos vivendo hoje. Essa é uma oportunidade única que o planeta está tendo de decidir para onde nós queremos ir. Mas, para isso, é preciso a lucidez perante as escolhas de nós mesmos, ou estarmos diante do espelho, sabendo o que nós precisamos melhorar para ajudar nessa transição e aquilo que nós podemos somar, que são as virtudes já conquistadas. Então, tudo isso que acontece, com certeza, tem a nossa colaboração individual.
A gente vê também, Mauro, relacionamentos complicados, para não dizer hoje tecnicamente tóxicos no trabalho, nos relacionamentos afetivos, seja namoro, matrimônio, na família em si, né? Como que a gente pode fazer para, vamos dizer assim, contornar isso, né? Ou pelo menos saber trabalhar com isso? O passo fundamental em tudo aquilo que nós fizermos é buscarmos a consciência da nossa condição íntima. Se perguntarmos a cada um de nós quem nós somos, nesse trabalho da divulgação da doutrina espírita, quando fazemos esse questionamento, dificilmente encontramos uma definição de si mesmo das pessoas. Nós temos uma dificuldade muito grande de nos definirmos, de nos aquilatarmos, de nos avaliarmos. Então, se nos perguntarmos quem você é, nós temos uma grande dificuldade. Mas a doutrina espírita nos diz que você é tudo aquilo que você pensa e que você sente. Então, em função dos nossos sentimentos, dos nossos valores, nós vamos poder aquilatar em que nível nós estamos. E isso é fundamental para que possamos fazer uma modificação naquilo que nós desejarmos modificar, melhorar, porque são os nossos valores que nos trazem alegria ou a tristeza, as lágrimas ou o sorriso. Tudo está dentro de nós. Então, nós temos que nos lembrar que estamos a todo instante submetidos à lei da causa e do efeito. Então, aquilo que hoje nos angustia, aquilo que hoje nos é tóxico, aquilo que nos faz mal, foi aquilo que nós trabalhamos, permitimos nos fazer que nos trazem esse desconforto, ou então que nós permitimos entrar em nós, e podemos ali também colocar os relacionamentos tóxicos, né? Então, é uma necessidade muito grande da nosso conhecimento íntimo para podermos melhorar o nosso relacionamento dentro de casa, para podermos entender aquilo que acontece dentro de casa, ou no ambiente social, ou no ambiente planetário, para que possamos lidar da melhor maneira possível. A todos os instantes, nós somos submetidos ali a diversos níveis e tipos de comportamento, de relacionamentos. Então, falamos hoje dos comportamentos, relacionamentos tóxicos. Então, num momento ou outro, nós estamos ali lidando com pessoas. Vamos colocar aqui para a reunião de hoje, criarmos uma pessoa fictícia, para que possamos reparar nessa pessoa aquilo que ela está apresentando. Nós estamos num ponto isento, estamos observando como essa pessoa se comporta. E vamos ver que aquela pessoa, ela tem um costume, ela procura nas suas atitudes ter uma manipulação e controle de tudo e de todos que estão à sua volta. Ele quer controlar tudo, determinar tudo para as pessoas. Também tem a questão do comportamento dele, que é a vitimização. Se sente vítima de tudo. Procura trazer um controle financeiro e emocional de tudo e de todos que estão à sua volta. Tá? Tem o hábito de fazer críticas às pessoas disfarçadas de conselho, mas no fundo há aquele ponto negativo da interpretação. Aquela pessoa fictícia que nós criamos ali, percebemos que nele ele tem o hábito da fofoca, do leve trás, da deformidade das coisas. Muitas vezes faz isso com ironia e com sarcasmo. Está numa conversa, interrompe, controla a conversa, direciona, não permitindo que a comunicação entre as pessoas ocorra de uma forma natural. E quando isso está nesses relacionamentos, a gente percebe que em tudo que faz há uma pontinha de ironia e de sarcasmos. Interrompe as conversas, usa palavras de ataque sempre na ofensiva,
E nessa atitude nós percebemos que ele não está se importando com o outro, não se importa muito com a qualidade dos assuntos, não se importa com os outros, mas há aquela tendência da manipulação. Muitas vezes observamos nessa pessoa fictícia o comportamento de ter alegria quando o outro está em sofrimento. E percebemos nele a incapacidade de pedir perdão. Procura manipular as coisas de tal forma a criar dependência para as pessoas. Não define as coisas para que as pessoas possam se posicionar, mas deixa sempre no ar as entrelinhas. Tem ciúmes, possessividade e cria o afastamento, tem uma habilidade de criar afastamento de amigos e de pessoas. E principalmente num ambiente de trabalho, quando lida com um número maior de pessoas, ele tem a qualidade de desagregar o ambiente. Então estamos vendo aqui nessa figura, né, exemplificada de forma fictícia, esse comportamento dessa pessoa que normalmente vai trazer ali, vai causar grandes dificuldades para si e para os outros. Então aí a gente está traçando um perfil, né, Mauro, a respeito do que é uma pessoa tóxica, vamos dizer assim. Isso. Né? E no caso que a gente pode trabalhar, o evangelho no lar ajuda ou não? Como que a gente pode se precaver desse relacionamento? Ou a partir de que momento também eu estou me achando vítima de um relacionamento tóxico? Como eu tenho também essa percepção? É como tudo isso reage dentro de nós. Né? Nós temos um dispositivo que a doutrina espírita nos traz, que é o Evangelho no Lar, que é um instrumento abençoado, porque o objetivo do Evangelho do Lar é trazer um conhecimento para dentro da família, para dentro dos relacionamentos íntimos, da informação da eternidade da alma, da responsabilidade das nossas atitudes, e percebendo que aquilo que nos é ofertado pelo Evangelho, quando ele fala ali sobre o homem de bem, sobre amar os seus inimigos, amar ao próximo como a si mesmo, traz um ensinamento muito essencial. Quando esse ensinamento nos chega, provavelmente, a princípio, ele cria um certo desconforto, que é o contraste daquilo que a gente pode estar sentindo por não se comportar de forma adequada nos nossos relacionamentos. Então é aquele start que nos convida à reflexão. Bom, se essa proposta do Evangelho é o melhor para todos nós, que foi aquilo que Jesus nos deixou, eu não estou correspondendo, eu tenho coisas que ainda eu preciso sublimar para chegar nessa condição. Então é um convite para olharmos para nós mesmos. O Evangelho nos fala sobre a reforma íntima, que ela é essencial. Estamos ali no Evangelho, em nossa casa, e o Evangelho nos traz esses tópicos para refletirmos e percebemos nos momentos de lucidez que nós estamos distantes desse comportamento. Então nós precisamos ter a coragem íntima e a disposição, a resiliência para olharmos para nós mesmos e nos permitirmos lidar com a verdade, com aquilo que eu tenho que mexer. Há uma dificuldade muito grande de todos nós de lidar com o desconhecido. E o que nos assusta interiormente é esse desconhecido, é o nosso inconsciente. Então, quando nós vamos racionalmente aprendendo, ganhando conhecimento, nós vamos perceber que muitos comportamentos nos levam à toxicidade. Então, alguns nós separamos aqui. O que nos leva ao comportamento tóxico. Quando nós permitimos que o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a prepotência, a arrogância, ter o poder usar o poder de forma negativa, criam condições tóxicas, porque nós, no nosso orgulho, que é a causa, o orgulho, o egoísmo é a causa das chagas da humanidade, de todos nós.
nós vemos que quando estamos dentro desse comportamento, nós vamos criando situações que fogem daquilo que Jesus nos recomenda. É a causa maior das nossas aflições, dos nossos comportamentos tóxicos. E vamos verificar também, diante dessa reflexão do Evangelho, que podemos estar ali, ou aquela pessoa fictícia que nós criamos, que além de ele estar ali, ser muito egoísta, muito orgulhoso, vaidade, ele também é uma pessoa, nós, que nos apresentamos com uma imaturidade espiritual muito grande. Não compreendemos a bondade divina, as leis que regem o progresso, a lei de causa e efeito, e a continuidade, a eternidade da alma. Então, estamos ali num processo de maturidade espiritual. E todas as vezes que olharmos para essa figura fictícia, nós vamos ali estar observando uma autoestima muito negativa, aquela necessidade que tem de estar toda hora tendo que criar situações para entrar em evidência, para suprir aquilo que ele ainda não dominou e aquilo que ele ainda não ama em si mesmo. E toda a autoestima negativa, ela nos coloca em comportamentos densamente inseguros. Assomamos a isso também, percebendo nessa figura fictícia, os vícios morais, os vícios comportamentais. No livro Renovando a Atitude, no capítulo que Hamed nos fala sobre vícios comportamentais, nós vamos encontrar ali uma elucidação sobre vícios morais. A nossa, principalmente a ética, que é naqueles momentos que nós temos que decidir por um comportamento legal, e tudo depende de nós. Então, como nós reagimos, preservando o outro, trazendo o comportamento Cristo, nos determina que tipo de ética nós temos, o tipo da nossa moral. E tudo isso, percebemos que gera uma sintonia muito negativa com a espiritualidade ainda não em luz. Então a gente, se for entender, vamos colocar uma situação hipotética. Se está tendo um relacionamento tóxico entre duas pessoas, uma delas desencarna, a chance de ter uma obsessão é muito grande, Mauro? Ou às vezes o esclarecimento só da espiritualidade pode amenizar isso? Olha, existem uma diversidade de casos, mas ela realmente numa relação longa, uma relação de tempo acentuado, quando no plano dos encarnados, pode contribuir assim muito significativamente para que esse processo tóxico dê uma continuidade no relacionamento entre encarnados e desencarnados. Então, porque você, quando passa por uma outra dimensão, você não chega de uma forma diferente, você chega exatamente da forma como você interrompeu no plano físico. Lá tudo tem a tendência de continuar esse processo de coparticipação, de dependência, que é altamente negativo, principalmente porque nós vamos somar ali aquela questão das dores, dos sofrimentos, pelo afastamento, pelo distanciamento, E nos comportamentos tóxicos, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ver que toda a oportunidade, toda a diferença que tiver é uma oportunidade de alimentar o relacionamento tóxico. Então, numa outra dimensão, o outro pode estar alimentando esta relação, através da influência espiritual de energias. E o outro aqui pode, de uma forma contrária, estar ainda mantendo o outro retido nas suas vibrações. É aquela comunicação, aquela autodependência, um do outro. E isso aí é aquele processo de dor, de sofrimento, de desequilíbrio, de insatisfação, de não estarmos completos, aquele vazio existencial continua sendo alimentado. Muito bem. Dagoberto? Sim, senhor. Eu vou aproveitar essa figura hipotética que você criou aí, Mauro, e vou denominá-la como N. Vai ficar mais fácil de falar. Ô, Dagoberto, está um pouquinho baixo o seu áudio. Mas
eu não tenho como falar mais alto aqui. Ah, tá. Não melhorou, não? Deixa eu ver se a gente altera aqui, um minutinho só. Eu fiz gravação ontem, estava tudo perfeito. Bom, vamos tentar, vamos ver. Vamos lá? Vou procurar falar o mais alto possível, tá bom ou não? Agora melhorou um pouco, mas tá estridente, né? Um minutinho só, peraí. Pode falar, vamos ver. Tá dando microfonia aí, não sei. É. Bom, vamos ver se dá. Esse N que eu apelidei é um espírito que já teve várias reencarnações. E ele vem se melhorando, porque ele já foi muito pior, sem dúvida alguma. E nessa melhor reencarnação dele, ele veio parar em nossa família, mas ainda com muitos problemas, né? Então, nós vamos considerá-lo como a ovelha negra da família. Pode ser um marido, uma esposa, um filho, um parente bem próximo. E se nesse meio, nessa nossa família, que somos mais esclarecidas, procedemos evangelho no lar, temos um equilíbrio, etc., e procuraremos fazer com que ele siga esse caminho, e ele não conseguir seguir, ele vai ter lá na frente uma nova reencarnação junto conosco, nas mesmas condições, ou ele tende a ter uma melhora nessa reencarnação pela luz, vamos chamar assim, e a nossa família vai transmitir para ele, pelos exemplos, pelo carinho e etc. O que você acha, Mauro? Roberto, com certeza nós poderemos, reencarnados, aqui colaborar para ajudar na transformação do outro nessa outra dimensão. Tudo são acréscimos, né? E nós poderemos daqui colaborar bastante. Suponhamos assim, o N desencarnou, nós ficamos. E através do estudo, nós vamos tomando uma nova consciência e percebendo que podemos fazer, embora ele seja numa outra dimensão, um esforço para modificar, através dos nossos pensamentos, das nossas vibrações, o relacionamento que tivemos quando ele encarnado. Então, a nossa vibração, a nossa oração, nosso pedido de perdão, quando estivermos numa situação, pensarmos, vivemos essa situação difícil lá, mas hoje eu tenho uma nova consciência, podemos pensar assim, nós vamos fazendo a nossa autotransformação, mas também auxiliando, ajudando, para que ele lá encontre em nossas vibrações a sinceridade, o pedido de perdão, mas o desejo de transformação. Então isso toca os corações daqueles que já se foram. Pode não tocar inicialmente, mas nosso exercício, a continuidade do nosso desejo, porque lá ele vai sentir as nossas vibrações, os nossos fluidos, o nosso desejo, e vai ver que a sinceridade faz parte daquilo que estamos falando. Então, é aquilo que devagarzinho a gente vai quebrando os obstáculos, dificuldades, e vai fazendo essa transformação pela sinceridade, e principalmente, Dagoberto, acredito, que dele sentir o desejo de nós mudarmos. Então, de lá ele poxa, não, ele está se esforçando para a mudança, olha como ele está melhorando. Isso é um estímulo, vai quebrando resistências, né, Dagoberto? Então, nós podemos fazer, e isso também pode acontecer do lado de lá. Uhum. Nós temos exemplos muito significativos quando participamos do trabalho do esclarecimento em reuniões mediúnicas, em que muitos espíritos foram aqui ajudados, reencarnados,
por exemplo, pelo pedido, pelas vibrações de sua mãe, ou de seu pai, ou de parentes que já estão numa outra dimensão, vibram positivamente e essa energia chega a eles, os convidando, os tocando para essa transformação. Então, acredito que toda boa vontade, que todo o esforço, com toda a colaboração, com a cooperação, com a compaixão, nós podemos fazer a diferença de um lado ou do outro. A doutrina nos diz que nós estamos constantemente ali convivendo com a companhia dos amigos da espiritualidade maior, né? Das pessoas do outro lado. Então, acho que essa mudança de comportamento nosso, ela é muito significativa em todos os sentidos. Como exemplo, para os nossos internautas, inclusive, isso aí vai facilitar que nós deixemos de ter um obsessor a mais, né? Porque esse espírito vai cair na real de uma forma ou de outra e ver que a gente está procurando o bem dele. Então, acho que todo espírito mau que a gente considere que vive entre nós devemos ajudar da melhor forma possível para que ele caia nessa real e siga o seu caminho e deixe a gente de lado. É uma forma de defesa nossa também. Obrigado, Mauro. Vai comentar, Mauro? Olha, Dagoberto, eu tomo a liberdade aqui de dar um testemunho de forma pessoal. Eu tive um relacionamento familiar meu na minha família, sempre foi muito difícil entre minha mãe e meu pai, né? Houve, assim, um relacionamento altamente tóxico. Mas depois que meu pai desencarnou, nós fomos percebendo, e o estudo na doutrina espírita, que foi ajudando muito nisso, nós fomos percebendo que muitas das dificuldades no relacionamento tóxico, vou pegar pessoalmente, do meu pai para comigo e de mim para ele, eu poderia ter evitado, e eu também tive a minha colaboração. E eu verifiquei que muitas vezes meu pai, de uma forma diferente, diante daquilo que ele podia fazer, porque ele, com 3 anos de idade, meu pai era português, 3 anos de idade, a mãe morreu, ficou sem a mãe, o pai perdeu com 9 e com 10 anos veio para o Brasil. Então não teve um cuidado familiar, logicamente trazia dificuldades de relacionamentos e de comportamento. Então eu percebi que com tudo aquilo que ele tinha feito na vida, ele foi um grande campeão, um grande vencedor, apesar de tudo aquilo que ele passou. E que me faltou maturidade e visão para entender as virtudes do meu pai e o quanto ele foi bom por mim. Então, quando isso começou a aflorar, eu refletir, eu fui conversando com meu pai e mentalmente nas minhas orações e pedindo perdão para ele, porque eu reconhecia que ele tinha sido um gigante da alma por tudo aquilo que ele teve. E que eu tive muito mais do que ele, não consegui ter a grandeza dele. Então eu fui pedindo perdão, e numa das palestras aqui em Jaú, no Centro Espírita Teresa de Jesus, no Dia dos Pais, eu estava fazendo essa palestra, eu senti a presença do meu pai do meu lado. E toda a exposição do Evangelho naquela manhã foi altamente emocional para mim. Eu fiz o Evangelho com a voz embargada, as lágrimas nos olhos, porque meu pai estava do meu lado. Depois eu recebi mensagem psicografada deles, e hoje eu tenho, para com meu pai, um relacionamento totalmente diferente. Eu trouxe paz ao meu coração, pelo pedido de perdão e reconhecer a minha limitação, e isso, como pai, me ajuda num relacionamento melhor com a minha filha, mas é aquilo que você disse, Dagoberto. Eu tenho certeza que eu levei uma paz enorme no coração do meu pai. E hoje o nosso relacionamento é um relacionamento modificado, com certeza, para a eternidade. Estamos conversando com Mauro Lusitano, da cidade de Itápolis, a respeito de relacionamentos tóxicos.
Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Caminhos da Luz. Apoio. Calçature de Firenze, da Mara e do Zé. Loja de calçados masculinos no território do calçado. Autoelétrica São Luís, especializada em injeção eletrônica. Avenida das Nações 836, telefone 3626-6979. Gelato Italiano Gasparotto em Bariri. Uma explosão de sabores em seu paladar. Rua Inácio Pereira Barbosa, 59, na Vila Conceição. Telefones 14997270094 e 14-3662-8629. Fale com Tiago ou Daniele. Pet Shop Animal Pet, amor e carinho que o seu pet merece. Rua Vadi Atique 629, no Jardim Sanzovo. Telefone WhatsApp 981753403 e 981225370. A Casa da Sopa do Santo Ivo solicita doações de alimentos para a cesta básica, roupas em bom estado, cobertores, remédios e potes de sorvete. Rua Raimundo da Silva, número 20, no Santo Ivo. Informações pelo WhatsApp 14981568767. A Mitro Seguros está há mais de 15 anos cuidando do que é mais importante para a sua empresa, para a sua família, para a sua saúde, para a sua vida. Seguros para empresas e pessoas. Cotação flash, rápida e fácil. Atendimento personal. Plantões 24 horas todos os dias. Mitro Seguros, sempre com você. Cefec, Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, está com as suas atividades voltadas ao público. Nas terças-feiras, palestras, passes e atendimento fraterno às 20 horas. Às quintas-feiras, 8 horas da noite, estudo doutrinário. Aos sábados, palestras, passes e atendimento fraterno às 14 horas. E das 3h15 às 4h15 da tarde, estudo doutrinário. E no domingo, às 9 horas, evangelização infantil. Para crianças na faixa etária de 2 a 6 anos, o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, o Cefec, fica à Rua 12 de Outubro, 311, no Jardim Bela Vista. Compareçam! Nafan, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel, está de portas abertas, oferecendo suas atividades a toda a população. Às segundas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento com reiki e após cursos. Às terças-feiras, às 19h30, palestra pública e logo após, os passes. Quarta-feira, a partir das 19 horas, o tratamento com apometria. E às sextas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento espiritual, inclusive para animais. Lembrando sempre que tanto os tratamentos com reiki quanto apometria são previamente agendados. Para os interessados em cursos, para os tratamentos de apometria e também reiki, para fazer os agendamentos e também para as demais atividades, dirija-se sempre, a partir das 19 horas, à Rua Major Ascânio, 145, Nafan, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel. Voltamos com o programa Caminhos da Luz, reflexões sobre a doutrina espírita. Hoje, conversando com Mauro Lusitano, da cidade de Itápolis, a respeito de relacionamentos tóxicos. Probleminha no microfone, retorno. Acho que agora foi. Vamos mandar um abraço primeiramente para você que está nos ouvindo nas ondas da Piratininga. Um forte abraço e muito obrigado pela audiência. E também para você que está no Facebook, Deus escreveu lá no chat o seu bom dia e está automaticamente concorrendo aos livros. O primeiro, O Outro Lado da Vida, e o segundo, Em Busca do Verdadeiro Amor. Quantos que tem número aí, Anderson? 26. Mauro, é sempre o convidado que faz o sorteio. O primeiro livro, O Outro Lado da Vida, fala um número para nós de 1 a 26. Número 1. 1.
Vera Maria Vaz de Moura. Então, Vera Maria Vaz de Moura ganhou o livro O Outro Lado da Vida. Mais um número, Mauro. 13. 13. Nilceia Bedoni. Nilceia Bedoni ganhou o romance Em Busca do Verdadeiro Amor, pelo espírito Irmão Ivo, psicografia de Sônia Tosi. Então vamos continuar com as perguntas. O tema é muito importante hoje, relacionamentos tóxicos. Maurício? Mauro, é o seguinte, eu gostaria de perguntar sobre aquela pessoa tóxica, como que ela se sente, tá? Isso seria uma. E uma outra pergunta, já no mesmo contexto, é que, tipo assim, as pessoas que passam pela nossa vida, seja no meio familiar ou como amigos, essas pessoas tóxicas, o que eu posso tirar disso de aprendizado para a nossa evolução? Mauro, deixa eu concluir também, que dá para você colocar uma que eu tenho junto com tudo isso que o Maurício perguntou, e finalizando essa pergunta do Maurício, eu adiciono a seguinte, vamos criar uma hipótese aqui, finalizamos uma encarnação difícil, desencarne, e isso não foi reajustado. Daí é encarnado novamente, e depois é trazido nessa encarnação um filho ou filha, para ajuste na carne. Então, daí você tem 2 filhos. Esse que você tem a parte mais tóxica do relacionamento, que não foi ajustado no plano espiritual, você é intolerante em tudo. E o outro, você suporta tudo. Como lidar com isso junto nesse contexto? Primeira pergunta, como se sente a pessoa tóxica? Aparentemente, o comportamento, quando nós estamos nesse comportamento, essa figura que o Dagoberto nomeou como N, então essa pessoa N, ela demonstra uma atitude de parecer ser forte, confiante, determinante, dominante, mas no fundo, tudo isso nos leva a observar que em algumas atitudes na continuidade no dia a dia, porque você não consegue manter uma maquiagem de comportamento por longo tempo. Você pode ter ali um período, mas daqui a pouco você está se mostrando de fato como você é, como nós somos. Então ali nós vamos perceber, quando estamos no comportamento tóxico, a figura N, que ele tem uma autoestima muito negativa, ele tem uma insegurança muito grande. Ele tem uma necessidade desgastante de a todos os instantes estar se autoafirmando. E não importa as ferramentas que vai usar para se autoafirmar. Na condenação do outro, na crítica do outro, numa fofoca, numa colocação infeliz, né? Então, ele tem essa necessidade de gerar o conflito, porque você dá aquilo que tem. E no comportamento tóxico, nós estamos permanentemente em conflito. Há um vazio existencial e uma busca incessante para controle para ter o controle, para ter o poder, e nunca nós estamos em paz. É aquilo que a gente, às vezes, em algumas expressões, a gente fala assim, puxa, aquela pessoa parece que vive atormentado, né? Porque o interior dele está nessa condição. E, como foi dito agora há pouco, quando nós vamos para outra dimensão, nós vamos sem a roupagem física, mas toda a roupagem, toda a estrutura pessoal, ela vai junto, só que de uma outra maneira. E lá nós temos a oportunidade de uma reflexão através dos amigos que nos fazem a orientação quando lá chegamos, de ir mudando isso a partir de lá, para depois, numa reencarnação seguinte, fazer essa prova, essa constatação através da vivência prática. Então, lá, através do conhecimento, dos estudos, nós podemos ir percebendo que nós temos essas limitações e a necessidade da transformação. A reforma íntima não precisa acontecer só no plano do encarnado, ela também acontece no plano espiritual. Então lá nós temos também essa possibilidade.
Nós estamos evoluindo no plano dos encarnados e dos desencarnados. O progresso é constante. Então, podemos ser chamados ali, quando não percebemos aqui, enquanto estivermos aqui encarnados, os danos que nós causamos às outras pessoas. Os desgastes emocionais, aquela saturação, aquele clima pesado, aquela cobrança permanente. Nós vamos criando no nosso meio, ao redor, uma exaustão absurda, que pode nos levar a doenças físicas muito difíceis. Aquela exaustão que você se sempre cansado, irritado, amargurado, infeliz, uma melancolia devastadora. Então nós não conseguimos ver nada de forma positiva na nossa vida e vamos transmitindo isso às outras pessoas. Imagine como isso penetra no outro e leva no outro também a exaustão, a ansiedade, causas profundas de depressões e melancolias. A doença do século, diz Divaldo, que é a depressão. E nós vamos ver que a depressão é causada por nós ou por outros por comportamentos tóxicos, por relacionamentos tóxicos. Né? E isso daí fica em nós, mas nós também transmitimos e causamos ao outro, e deixamos o outro permanentemente em dúvida. Desenvolvemos no outro, ajudamos a desenvolver no outro sentimentos de culpa, de ingratidão, de incapacidade, e levando ao outro a autoestima, perda da autoestima. Nós nos sentimos todos dessa maneira, baixa estima, comportamentos difíceis, vazio existencial, quando somos os causadores dos comportamentos tóxicos. E também causamos isso nas outras pessoas. Então, muitas pessoas que se encontram já na outra dimensão estão ali desgastadas, doentes, em todos os sentidos, por comportamentos que foram gerados pela figura N, essa figura hipotética, N, por nós, a dor que causamos aos outros, os danos que causamos às outras pessoas. Quando nós não conseguimos, aqui na dimensão encarnado, na outra dimensão, nós, muitas vezes, causamos deformações em pessoas e elas não se recuperam lá em cima e voltam para conosco trazendo as sequelas desses danos, as marcas, os registros, e podem vir a compor conosco aqui na forma de um filho que chega, de um pai que retorna. As condições poderão ser múltiplas no seio familiar, trazendo cobranças, e vem o comportamento familiar com uma possibilidade muito acentuada de ele continuar sendo um relacionamento tóxico. Então nós trazemos a doutrina espírita que nos diz aqui que nada acontece por sorte ou pelo acaso. Tudo há uma razão de ser, a reencarnação é precisa. Estamos no lugar certo, com as pessoas certas, para que possamos vencer todas essas diferenças. Né? E gostaríamos de colocar o seguinte, nós estamos dizendo aqui que são pessoas, não podemos dizer que são pessoas tóxicas, definimos uma pessoa como tóxica. A nossa essência divina, nenhum de nós é uma pessoa tóxica, nós estamos tóxicos. Porque a partir do momento em que nós vamos nos conhecendo, nos melhorando, nós vamos eliminando esses comportamentos e nós um dia, com certeza, deixaremos de ter comportamentos tóxicos, porque a nossa essência é divina. Se nós dissermos assim, nós somos tóxicos, ou eu sou viciado, eu sou um dependente químico, nós estamos engessando de uma maneira muito negativa e desumana, nos definindo como pessoas tóxicas ou como as pessoas viciadas. E aí vamos carregando aquele sentimento de autoestima, de negatividade, se culpando, se destroçando internamente. Então tudo isso vai passar.
o conhecimento, a reforma íntima, é que faz toda a diferença para que possamos cuidar de nós e do outro com lucidez. A coragem de se ver, né? Despir aquela roupagem da vaidade, do orgulho, e falou, não, eu posso ser bem melhor. Né? E Jesus, a gente sempre fala isso, Jesus disse, vós sois deuses e poderão fazer o que eu faço e muito mais. Ele sempre nos relembra essa essência linda que nós temos. Porque se hoje temos alguns comportamentos tóxicos, mas nós temos comportamentos sublimados, de virtudes. Como é que eu posso me definir que eu sou tóxico se eu também tenho virtudes? Então é uma coisa que precisa ficar muito clara e precisarmos entender que são comportamentos. Hoje, nesta manhã, nós estamos falando de comportamentos, não definindo ninguém, né? Porque nós temos que olhar para nós e para o outro com misericórdia, com compaixão, com amor, e ver no outro um vaso de luz, que no tempo certo essa luz vai se expandir para o universo e tudo vai melhorar. Muito bem. Mauro, o papo tá gostoso, mas olha, já estamos caminhando para a parte final. Então vamos já ir para as considerações finais, começando com o nosso querido Dagoberto. Vê se melhorou o som agora. Pode ir falando, Dagoberto. Melhorou o som? Melhorou. Então eu pus o microfone mais perto aqui. Mauro, excelente exposição, muito obrigado. Você é sempre essa capacidade de trazer as notícias de uma forma bem inteligível, bem simples, para que todos nós possamos entendê-la da melhor maneira possível. E fica aqui um conselho. Conselho não se dá, porque se fosse bom não era dado, né? Era vendido. Mas fica o nosso conselho para que as pessoas, todos nós que temos os nossos amigos, nossos parentes, que os consideramos tóxicos, principalmente usar um pouco de empatia para ver se nós também não estamos nessa vibe perante ele, que às vezes nós podemos ser o tóxico do outro, né? E o Evangelho no lar, minha gente. O Evangelho no lar é a chave para tudo que nós precisamos para nos melhorar, para melhorar o nosso lar, para melhorar os nossos amigos, tanto encarnados como espirituais, que vivem ao nosso redor. Um bom final de semana a todos. Mauro, boa viagem de retorno. Eu pensei que você fosse fazer via internet, você veio pessoalmente em Jaú, parabéns. Um abraço, tudo de bom. Toma bastante sorvete lá em Itápolis, que eu estou com aguado daquele sorvetinho. Um beijo no coração, muito obrigado. Maurício? O meu agradecimento ao Mauro também por todo o aprendizado que foi dado essa manhã, né? Com certeza, reforma íntima é o nosso objetivo. E o meu desejo, um bom final de semana a todos os ouvintes e a todos os que estão aqui conosco na rádio. Anderson. Mauro, muito obrigado por tudo que você nos trouxe nesta manhã. Deu para refletir muito. Não nos culparmos se tivermos, se possível, temos, né, algumas mazelas aí, morais, a qual, de repente, vomitamos elas no próximo, né? O negócio é identificá-la e reformá-la. Muito obrigado por isso. Obrigado a todos aí que estão nos ouvindo, participaram de um chat. E relembrando hoje, às 14h, o Pinga Fogo. Para quem não sabe, o Pinga Fogo é uma palestra de perguntas e respostas. Então você vai ter lá, pergunta às duas palestrantes que estarão lá, elas vão respondendo para vocês as suas questões. Um ótimo final de semana a todos. Mauro, gratidão por você aceitar o nosso convite, primeiramente, e segundo, por vir ao estúdio. No estúdio é outra vibe, né? Outra energia, né? E para nós é sempre uma alegria e contamos sempre com outros programas aqui com você. Gratidão. E o diretor espiritual está pedindo para finalizar que você fizesse uma prece para nós. Então, no encerramento da nossa reunião de hoje, nós rogamos a Deus, na sua infinita bondade, a Jesus,
que nos ilumine, que nos inspire a refletir em todas as nossas atitudes, todos os nossos comportamentos, pensamentos, com a sabedoria de encontrarmos em nós aquilo que ainda não sublimamos, de poder rever e reformar as nossas atitudes tóxicas antes de olhar para o outro com um olhar de condenação. Senhor, nada a pedir por nós, mas agradecer pelos instantes, pelos momentos de bênçãos que tivemos nessa manhã. E ficam as nossas vibrações para todos os nossos irmãos na eternidade, onde quer que eles se encontrem, em todas as dimensões, para toda forma de vida, para toda a tua criação geral. Nosso carinho, nosso amor, nossos fluidos de luz para todos aqueles que sofrem, que estão passando por momentos tão difíceis em todas as esferas. Que Deus seja louvado, nos guie e guarde, que assim seja e assim será. E assim termina mais um programa Caminhos da Luz. O fim de semana está só começando. Gratidão, Mauro. E que seja de muito amor, paz e harmonia. E de preferência em família. Que vocês tenham um fim de semana maravilhoso, uma semana de trabalho com muito amor, paz e harmonia. E muito trabalho e aprendizado. E até o próximo programa, Caminhos da Luz. Especial, sábado que vem, vai começar às 7h30, com Jacob Melo. Direto da cidade de Natal, vamos ter um programa de 1h30. Então, marque na sua agenda. Próximo sábado, dia 20, programa Caminhos da Luz. Jacob Melo, a respeito, de algo importantíssimo. O tema vai ser magnetismo humano para iniciantes. Ou seja, vai ser extremamente didático, importantíssimo e vale a pena estar ouvindo ou assistindo a gente. Até o próximo programa Caminhos da Luz, reflexões sobre a doutrina espírita. Um forte abraço fraterno, fiquem com Deus, tchau.